essa operação da Polícia Federal, o deputado Carlos Jordi, alvo de uma operação. Ele presta depoimento após ser o alvo da operação, foi lá à sede da Polícia Federal. Daqui a pouquinho a gente traz, inclusive, a fala dele lá na porta da delegacia. A oposição fala em violência política. Ele, que no vídeo que ele postou logo cedo nas redes sociais, primeiro disse que foi recebido com um fuzil na cara, o que foi desmentido, né, depois pelos agentes da Polícia Federal, chamou Alexandre de Moraes... E depois desmentido por ele mesmo, né? Depois desmentido pelo próprio. Pelo próprio. E aí chamou Alexandre de Moraes de o dono do mundo, falou que estamos vivendo numa ditadura, que é uma ditadura o que o Alexandre de Moraes faz. Foi assim que ele respondeu ao 8 de janeiro e disse que não tinha nada a ver com isso. Bom, começam a aparecer algumas provas e também as justificativas da Polícia Federal e do próprio Alexandre de Moraes. As informações é de que ele tinha, sim, ligações com pessoas que invadiram o 8 de janeiro. Então, esse é um dos nossos assuntos, assunto principal aqui do nosso Olha Aqui. Outro assunto que vamos trazer é sobre essa história aí dos religiosos. A Receita anulou a isenção fiscal que o governo Bolsonaro deu a líderes religiosos e a bancada evangélica. E aí fala em ataque e afronta do governo Lula contra os pastores. Eles estão muito bravos com isso. Vamos entender se isso é ou não. Presidente Lula, que foi para o Nordeste, falou agora há pouco lá na Bahia, num evento ao vivo, disse que nunca trabalhou tanto na vida dele. Está trabalhando muito. Ele falou, nunca trabalhei tanto, é muito mais difícil reconstruir um país do que construir um país. E aí culpou a elite brasileira pelos problemas da educação no nosso país. Falou, tudo é culpa da elite brasileira, da educação do jeito que ela está. Foi o que disse Lula, que depois vai também lá para a refinaria Abreu e Lima, o que é também um alvo ali de ataques por parte da oposição. Esses são alguns dos nossos assuntos, mas você pode colocar outros também aqui, fazendo perguntas para Reinaldo Azevedo. A gente deixa os últimos minutos do programa para ele responder as suas perguntas. Tem vindo muita pergunta interessante, então pode já começar a mandar, que a gente já vai selecionando aqui, separando as suas perguntas, para que a gente faça no finalzinho do nosso programa. Bora começar, Reinaldo? Bora! Vamos falar. O que você achou aí dessa operação? Quer falar um pouquinho antes da operação ou já quer colocar... ele falando, o Jordi, lá na porta da Polícia Federal? Vamos colocar o Jordi falando, porque é interessante. Essa gente descobre que lei existe, de vez em quando eles ficam muito chocados, né? Vamos ouvir, então. Ele já tinha colocado nas redes sociais um vídeo dele, dizendo que essa operação era inacreditável, que ele não tinha nada a ver com o 8 de janeiro. E chamando Alexandre de Moraes de dono do mundo e falando que vivemos numa ditadura. E agora ele foi lá prestar o depoimento na Polícia Federal e voltou a falar, agora com a imprensa. Vamos assistir um trechinho. Nunca financiei, muito menos financiei, não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueios de estrada. Mentira! Mentira! Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. O que na justificativa... Eu não sei o que ele quer dizer com... Fala. Não sei o que ele quer dizer, não tive acesso a nenhum desses autos. O Jordi tem todo o direito de ser ignorante sobre o processo de investigação e sobre a rotina judicial. Devo lembrar ao nobre deputado líder da oposição que a Polícia Federal, a Justiça, a Procuradoria-Geral da República, a rotina não é submeter primeiro ao investigado todos os autos. Olha, eu tenho aqui todos os autos. Então, nós temos uma fase, digamos, de conversa inicial, prévia, né? O senhor tem alguma coisa a ver com isso aqui? Tudo, não tem, então nós não vamos nem fazer mandado de busca e apreensão, nada. Tem lá, fala dele, meu líder, e aí? Estou aqui, um dos líderes do movimento golpista, estou aqui, quais são as instruções? Dá para parar a estrada toda, e aí? A gente faz o quê? Aí depois o sujeito estava foragido e tem ligação do Carlos Jordi com ele, né?
Então, sim, vínculo tem, né? Agora, é por isso que está nessa fase inicial, é um mandado de busca e apreensão. Ele não teve a prisão decretada, né? Até porque isso demandaria outra coisa de outra natureza. Nesse momento, ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável na condição de deputado, né? Não está sendo preso, não é condenação, é um mandado de busca e apreensão de quem, obviamente, se manifestou em defesa dos golpistas. Isso é muito fácil encontrar nas redes sociais dele, a partir mesmo dessa afirmação de que nós vivemos numa ditadura. Esse rapaz, até enquanto você estava falando, eu fui ver que idade tem esse cara. Ele vai fazer 42 anos, ele não sabe o que é ditadura. Ele não tem ideia do que é ditadura, né? Ele parece ser simpático a teses ditatoriais, uma vez que fez parte do grande grupo que colocava em dúvida o mecanismo de eleição no Brasil, que não aceitou o resultado, né? Então, teses ditatoriais, com certeza ele tem. Agora, ditadura, ele não sabe o que é. Na ditadura, nem direito de defesa o senhor teria, né? Essa que é a verdade. Na ditadura, as pessoas eram presas, desapareciam, eram mortas, né? Sem o devido processo legal. E esse cara está sendo submetido ao devido processo legal. E o mandado de busca e apreensão faz parte, né, do arcabouço de coisas, de medidas, de um processo de investigação. E foi só isso que aconteceu com ele, nada além, né? Agora, claro, tem o direito de ter chilique, tem o direito de ter petit. Ah, acordei às 6 da manhã com o que? O fuzil na cara, ou sei lá, uma metralhadora na cara. Não, é mentira, não teve metralhadora na cara, fuzil na cara. Depois ele mesmo disse ter sido tratado com educação, com delicadeza, e os agentes federais dizendo para ele, segundo ele próprio, que estavam cumprindo a sua função, né? Porque ele sabe que também acusar uma truculência que não existiu também não concorre para tornar a vida dele melhor. A operação chega agora à fase em que é preciso chegar, é preciso descobrir e responsabilizar aqueles que organizaram aquela patuscada. Eu tenho lido muitas críticas, inclusive na imprensa, dizendo: por enquanto, só peixinho pequeno, né? O seu Zé da esquina, a Dona Maria de não sei onde, é que estão presos e não eram exatamente militantes políticos, caíram nessa conversa. Aqueles que efetivamente fizeram a coisa não estão sendo responsabilizados. Bom, vai se chegar a eles, sim, né? E aqueles que estimularam, e aqueles que acharam que, bom, sendo deputado, eu tenho imunidade e, portanto, eu faço o que eu bem entendo, passo instruções, e aí aqueles que estão lá na ponta que vão se danar, né? Se não tem nada mesmo, como ele diz, bom, fique tranquilo, então, né? Nós vivemos, a diferença do que diz o deputado, num regime democrático, o Estado de Direito funciona. O Ministério Público Federal está acompanhando tudo. Aliás, as medidas foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República, é bom que fique claro, né? A Polícia Federal não tomou essa iniciativa, tem investigação. A Procuradoria-Geral da República recomendou que isso fosse feito, esse foi o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, e aí se executaram as medidas, né? E o deputado vai ter pleníssimo direito de defesa. Agora, nós vivemos numa ditadura, coisa que a gente encontra, por incrível que pareça, né? A degradação vai longe. A gente encontra esse tipo de consideração até mesmo em veículos profissionais de imprensa, tem gente lá apontando a tal da ditadura do judiciário. As palavras foram perdendo sentido e importância nessa era da brutalidade que as redes sociais propagam, né? E muitos entraram nesse clima. O que é uma ditadura? Quem comanda a ditadura no Brasil?
Ah, é ditadura do senhor Stogats, é uma ditadura comandada por um colégio de 11 pessoas, no momento 10, daqui a pouco 11. Isso é um absurdo, né? Não, é o contrário. É a democracia que não dá às pessoas direito para fazer qualquer coisa. Uma frase minha, eu vivo repetindo: o único regime em que tudo é permitido é a tirania. A quem? Ao tirano e aos amigos do tirano. E de vez em quando eu lembro, até os amigos do tirano, o tirano acorda lá com um chilique e mata. O Kim Jong-un mandou matar um tio dele lá com um míssil. O cara simplesmente desapareceu, né? Corre, corre, jogou um míssil. Porque o tirano, aquele dia, estava meio de mal com a vida e resolveu matar um amigo, parente, inclusive. O regime em que tudo pode é a tirania, porque não precisa prestar contas a ninguém. O tirano não presta contas a ninguém. Ou o grupo que exerce a tirania não presta contas a ninguém. A democracia é o regime em que nem tudo pode. Pode tentar acabar com a democracia? Não. Pode tentar dar golpe de Estado? Não. Pode articular golpe de Estado? Não. Não pode. As democracias têm limites. Está lá agora. Na Alemanha se discute a extinção, simplesmente, de um partido político. O tal da Alternativa para a Alemanha. Por quê? Porque se reuniram com neonazistas. E na reunião com neonazistas, discutiram um processo de deportação. Há o risco de o partido ser extinto. Por quê? Porque a Constituição alemã proíbe esse tipo de coisa, né? Então, aqui no Brasil, é permitido tentar dar golpe de Estado? Não. Nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi extinta, aliás, durante o governo Bolsonaro, pelo Congresso Nacional. E alguns dos crimes que estavam na Lei de Segurança Nacional foram parar no Código Penal, notadamente os artigos 359-L, M, Q, que dizem respeito à segurança do Estado democrático. O nome, aliás, do projeto de lei que mudou as coisas foi Lei da Defesa do Estado Democrático. E tentar dar golpe de Estado e tentar pôr fim ao Estado de Direito são crimes. Essas duas práticas são crimes. Ah, e aí dizem os idiotas, porque são idiotas. Ah, precisa falar assim? Precisa, porque é idiota mesmo. Ó, mas tentar agora é crime? Tentar dar golpe de Estado é crime. Sabe por que o golpe de Estado propriamente não é crime? O golpe de Estado propriamente não é crime porque, dado o golpe de Estado, aí você não tem como punir o crime. Quem que vai punir o crime de golpe de Estado se os golpistas venceram? É a tentativa de golpe mesmo. Né? Porque se o golpe for bem sucedido, a nova ordem vai prender os democratas e vai privilegiar aqueles que tentaram dar golpe. Então é a tentativa. É o que aconteceu no dia 8. Tentativa de golpe de Estado, tentativa de rompimento do Estado de Direito, e por isso esse senhor está sendo investigado, porque ele tinha contato com pessoas que estavam fazendo isso com uma das lideranças. Ah, não, mas eu sou conhecido por ser um notório defensor da democracia e das garantias. Não, não é. Não é conhecido por isso. Então não tem isso a seu favor. Ah, não, deve ter sido algum equívoco. Não, sei lá, algum parente dele que estava ali ligou para ele por engano ou disse meu líder por falar. E aí, como no Brasil tem a mania de se falar, e aí, patrão, e aí, chefe? Foi isso? Não, não foi isso. Claramente estavam falando da questão política. O sujeito pergunta para ele, e aí, a gente Ô, fecha a estrada Reinaldo, toda ou não fecha? teve até um vídeo que esse Carlos, que foi justamente o que foi encontrado nessa troca de diálogos, ele está lá no Congresso invadido e ele fala o nome de Jordi. Tem esse vídeo, Sim, inclusive, dele. sim. Então, não tem nem como ele falar que foi um parente que ligou, como você está falando aí, né? Que ele poderia Então, assim, justificar isso. e aí eu acho engraçado, porque, veja só, você faz as suas escolhas, tem que arcar com o custo delas. Essa gente queria o quê? Isso eu defendo. Veja, você sabe que todo mundo sabe que eu fui militante político, que eu
participei do movimento estudantil e tal, mas eu me lembro de greve, né, na universidade, e eu lembro que já tinha alguns colegas que diziam assim, vamos exigir, porque aí fizemos uma longa greve, agora vamos exigir que todo mundo seja aprovado. Eu falei, eu sou contra. Alguém me olhou, você vai como? Eu falei, sou contra. A gente está fazendo greve. A gente tem que arcar com o custo da escolha que a gente fez. Como é que é? A gente faz uma greve contra, então, uma instituição que a gente acha que é autoritária, não sei o quê, tá. Depois a gente pede para a instituição autoritária para nos beneficiar, fazendo de conta que não fizemos a escolha. E olha que era uma ditadura. Agora não, nós estamos na democracia. O sujeito resolve se articular para derrubar o regime democrático. Se ele tivesse conseguido, nós estaríamos na cadeia. É isso. Se ele tivesse conseguido, nós não estaríamos fazendo esse programa. Muito provavelmente. Entende? Mas eles não conseguiram. Perderam. O tal do perder o mané, que eles ficam tão furiosos, né? Posso discutir se o ministro foi jocoso demais, mas a essência está correta, perdeu, cara. Mas não é que você perdeu e agora você terá a lei contra você. Não, você perdeu e agora você terá a lei com você. Porque a lei democrática triunfou. Ora bolas. E ninguém o obrigou a se articular com golpistas, a se juntar a golpistas, a dar instrução para golpistas. Nenhum golpista me ligou, me mandou mensagem perguntando: e aí, rei, o que a gente faz? Não sei se mandaram para você. Mandaram para você? Algum golpista falou: e aí, Fabiola, invado ou não invado? Não. E aí, Fabiola, vou ou não vou parar a estrada? Para mim, ninguém mandou nada disso. Para você, ninguém mandou nada disso. As pessoas mandam para quem pode dar instrução. Essa que é a verdade. E eu insisto, está na fase do mandado de busca e apreensão. Ô, Reinaldo, eles saíram em ataque muito ao Alexandre de Moraes, o próprio Jordi, né? Falando que Alexandre de Moraes é o dono do mundo, quer ser o dono do mundo. Queria até, que eu acho muito legal de todo o teu conhecimento jurídico dessa história. Alexandre de Moraes é o responsável por essa operação na casa dele? O que está por trás dessa operação? Eu acho importante explicar isso também para a audiência, porque, por exemplo, essa busca e apreensão foi, inclusive, também apoiada pela Procuradoria-Geral da República, né? A Procuradoria-Geral da República vê indício de autoria de crime, foi favorável à quebra dos sigilos das pessoas que são alvo dessa operação de hoje, que não é apenas o Jordi, são 10 mandados de busca e apreensão, e, inclusive, a peça foi assinada pelo subprocurador Carlos Frederico Santos. Eu acho importante explicar isso, né, o Reinaldo, porque o Xandão, porque ele já foi, tem até vídeos do Jordi chamando o Alexandre de Moraes de vagabundo, né? Hoje ele chama ele de o dono do mundo, de autoritário e um ditador, que ele fala que é a ditadura de Alexandre de Moraes, que a gente vive hoje. O que está por trás dessa operação? O Alexandre de Moraes é o grande responsável por essa operação de hoje? Os processos de investigação têm regras. O Alexandre de Moraes é o relator, ele autoriza ou não autoriza aquilo que a Procuradoria-Geral da República, com base na investigação da Polícia Federal, peticiona, pede. A Procuradoria-Geral da República enviou, com base nos dados apurados pela Polícia Federal, no inquérito instaurado. Presta atenção, tem um inquérito. A Polícia Federal conduziu diligências, investigações, chegou aos dados que envolvem Jordi e outras pessoas. Enviou isso tudo à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República fez uma petição a Alexandre de Moraes dizendo: nós defendemos tais procedimentos para essas pessoas com base nesses dados. E o Alexandre decidiu. Tanto é que eu estou aqui, são 2 documentos. Tem aquilo que a Procuradoria produziu
E depois tem o despacho do Alexandre. Despacho do Alexandre que cita o inquérito da Polícia Federal e a recomendação da Procuradoria-Geral da República, a petição da Procuradoria-Geral da República. Então, essa gente, com a colaboração de alguns canalhas disfarçados de jornalistas, né, essa gente fica fazendo confusão, parecendo que o Alexandre age de moto próprio, que ele toma a decisão, que ele não é provocado, que ele está lá, acorda, fala, hoje eu vou pegar o Jordi. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é? Os documentos, de resto, têm informações que são sigilosas e é bom que sejam em benefício da investigação e até dos investigados, né? Mas o documento é público. Está lá a petição da PGR, está lá o despacho do Alexandre, né? É conveniente para eles criarem um monstro, né? Criarem um verdugo que eles podem atacar. As decisões do Alexandre, esse tipo de decisão é decisão monocrática, porque é o relator, cabe a ele, mas isso você está no curso do processo. Decisões finais nunca são do Alexandre, são do Supremo. Não é por acaso, e sabe muito bem o senhor Jordi, que dos 3 prédios atacados, das respectivas sedes dos 3 poderes, né, Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo, o prédio mais atacado, o prédio mais agredido foi o Supremo. Porque esses caras sabem que o Supremo representou a barreira de contenção ao avanço do golpismo. Foi o Supremo e eles têm clareza disso, né? Foi o Supremo em várias áreas, né? Ontem fez 3 anos da aplicação da primeira vacina de Covid. Eu estou citando um outro caso. Essa vacina só foi aplicada e depois o governo só comprou vacina e teve uma rotina para vacinação, porque o Supremo, no caso o ministro Ricardo Lewandowski, então, foi fundamental, porque o Supremo entrou nessa história. O distanciamento social foi feito porque o Supremo garantiu o distanciamento social. Então, o Supremo Tribunal Federal não só foi uma barreira de contenção contra as tentações autoritárias, como também salvou vidas. Então, essa gente tem ódio ao Supremo, vitupera contra o Supremo todo santo dia. Porque o Supremo é a evidência de que nem tudo é possível. Porque eles têm algumas concepções. Então, assim, o seu Jordi, ele é deputado. Ah, e tem essa coisa assim, no parlamento, já que nós somos os deputados e os senadores, nós podemos fazer qualquer coisa. Não, não podem fazer qualquer coisa. Há regras, né? Parlamentares também cometem crimes. E em cometendo tem rotina de investigação. E como eles têm foro especial, então é no Supremo que essa coisa se decide. Entende? Então não tem essa. Não tem essa, né? Qual é o ato autoritário? Investigar o seu Jordi por si autoritário, porque o seu Jordi está acima da investigação? Não, né? Eu duvido que o Jordi tenha protestado, por exemplo, quando, aí sim, o arrepio da lei, o Sérgio Moro determinou um mandado de condução coercitiva para o Lula depor, sem que ele tivesse resistido a nenhuma convocação para depor. Ali sim você tem um ato autoritário que ele aplaudiu, certamente. Ele e a turma dele. Nesse caso, não. Ah, eu já li, já chegou a mim uma coisa ou outra. Oh, invade a Câmara. Isso é uma tolice. Câmara não é esconderijo. Sim, eu diria até que há alguns lá, minha querida Fabiola, que a gente poderia dizer que transformam a Câmara num esconderijo, num vale-a-couto, né? Mas isso por circunstâncias dessas pessoas, né? Que fazem da Câmara um covil.
A Câmara por si não é, como instituição não é. Ela não é inviolável a esse tipo de coisa. Até porque tem autorização judicial. O que não pode acontecer, e já aconteceu no passado, é a Polícia Federal entrar na Câmara, por exemplo, sem ter autorização judicial. Aí não pode. Aí não. Né? E nós já tivemos coisa assim. Isso não pode. Agora, entrar na Câmara, entrar no Senado com autorização judicial de ministro do Supremo, não há absolutamente nada de legal nisso, ou de agressão de um poder a outro, etc. Eu Easy. acho curioso que essa gente. É. E só uma última uma observação é ainda. Nós, aqui e ali, a gente vê, e às vezes para inconformismo de muitos que não vão ler o processo para saber se justifica ou não, mas nós já vimos ministros do Supremo suspender investigações que diz respeito a deputado, que diz respeito a senador, não negar determinados procedimentos, às vezes, que o Ministério Público quer. E aí nenhum parlamentar reclama, né? Ah, ó, fez-se justiça. Hum? Então, quando o Supremo, e esse é o papel constitucional, né? Porque, afinal de contas, eles têm foro especial. E eu não sou contra o foro especial. Eles têm foro especial. Quando o Supremo toma uma decisão que é favorável, aí o Supremo é a quintessência do respeito à ordem legal. Quando, no entanto, com base nos dados, determina um mandado de busca e apreensão, aí então estamos numa ditadura. Ditadura, Carlos Jordi, era aquilo que você e seu chefe político queriam para o Brasil, né? Ditadura era aquilo que se estava pregando quando se pregava, quando passaram a fazer proselitismo contra o sistema eleitoral. Ditadura eram as manifestações de que você participou, que na prática pediam um golpe de Estado, Jordi. Ditadura era aquilo que vocês queriam. Vocês perderam. E agora vocês têm de arcar com as escolhas que fizeram. E têm de arcar, infelizmente para vocês, na democracia. Não é? É isso, filho. Ó, tem muitas perguntas chegando aqui para o nosso momento de perguntas e respostas de Tio Rei. Pode mandar sua pergunta aí. O que que você quer saber de Tio Rei hoje? Já está chegando bastante coisa interessante. Reinaldo, Olha lá, hein? olha lá. Antes de a gente finalizar o caso Carlos Jordi, só queria te perguntar se você acha que ele deve perder o mandato por isso, porque foi por aí também que Gleisi falou. Ela falou, claro, isso precisa ser apurado, investigado, e caso seja confirmado, ele deve inclusive ter que perder o mandato. Né? Veja, a perda do mandato. Desculpa. Não, eu ia te Fale, perguntar fale, do fale. processo, como é que isso deve funcionar. Se paralelo a essas investigações da Polícia Federal, se algo deve ser aberto na Câmara, algum processo na Câmara para que ele seja investigado, e também aí outros parlamentares, né? Outros parlamentares que também têm algum envolvimento no 8 de janeiro, como é que deve ser o comportamento da Câmara em relação a isso? Queridos, aí é o seguinte, presta atenção. Há dois caminhos que são distintos, podem até dar na mesma coisa, mas eles são realmente paralelos, porque as paralelas não se encontram. São coisas distintas. Você tem um processo que pode nascer na própria Câmara ou no Senado, via Conselho de Ética. Você tem uma denúncia de quebra de decoro, e essa denúncia de quebra de decoro pode prosperar, abrir um processo por quebra de decoro e a Câmara cassar o mandato dele. Isso é uma coisa. Tem nada a ver com isso que está em curso. Isso que está em curso é uma investigação de caráter criminal. Né? Aí, nesse caso, nós temos o quê? Nesse caso, vai para... Fez-se agora mandado de busca e apreensão, etc. O Ministério Público vai conduzir a apuração com o concurso da Polícia Federal e caberá ao Ministério Público oferecer ou não a denúncia por
ameaça de golpe de Estado, ameaça de quebra do Estado de Direito, aí não sei, né? Vamos ver. A apuração diz respeito a isso, né? Aos crimes cometidos no dia 8, envolvimento dele. Se o Ministério Público oferecer a denúncia por um desses crimes, ou mais de um, isso é enviado ao Supremo. E aí o Supremo avalia se aceita ou não a denúncia. Em aceitando a denúncia, ele passa a ser réu. Aí o processo corre no Supremo até o julgamento. Se ele for condenado, ele perde o mandato, é automático, isso está na Constituição, né? Se ele perde o mandato, um parlamentar condenado em processo criminal com sentença em trânsito em julgado, perde o mandato. Então, ele pode perder o mandato, no fim dessa linha, ser condenado. Sim, né? E aí não passa pelo crivo da Câmara. Um processo por quebra de decoro passa pelo crivo da Câmara, é um processo legislativo. Esse aqui é um processo criminal, da esfera penal, e, portanto, transita na justiça, né? Ele pode perder o mandato como consequência da condenação. Ah, pode haver uma condenação sem perda de mandato? Não, obviamente não. Ele perde o mandato e se torna inelegível, inclusive, pelo tempo que dura a pena, né? Então, essa é a regra. Sim, ele pode perder o mandato, mas se está bem longe disso ainda, né? E, finalmente, pode acontecer, depois de tudo, de a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, portanto, não oferecer a denúncia. Pegar e dizer, olha, eu não acho que caiba aqui a denúncia. E aí o Supremo não pode fazer nada. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, não oferecer a denúncia, acabou. Morre ali, né? Então, eu diria, fosse esse senhor, né, eu seria mais prudente nas manifestações, mas ele quer, talvez ele queira ser mártir também, né? Não sei, se juntar a Jair Bolsonaro, não sei, né? Não, mas está longe. Pode perder o mandato? Pode perder o mandato. Sim, mas lá longe, ser condenado depois de todo esse trâmite que eu disse aqui.